Olá, pessoal, bem-vindos então à nossa oitava e última videoaula, primeira parte. Para os que não me conhecem, eu sou a professora Maribel e eu integro a equipe que trabalha a disciplina de metodologia de pesquisa em filosofia, juntamente com o professor William Saraiva e o professor Diego Ramírez. Na videoaula de número 8, abordaremos fragmentos da obra de autores contemporâneos, ou seja, vamos trabalhar Paulo Freire e Jürgen Habermas. Nessa primeira parte, nós falaremos ou faremos a análise interpretativa do texto do pensador brasileiro Paulo Freire. E para quem não sabe, o Paulo Freire é um pensador da educação e é considerado, então, um dos mais importantes intelectuais brasileiros do século XX. Foi escrito a Pedagogia do Oprimido, que é a sua principal obra, em 1968, mas no Brasil ela foi proibida devido à ditadura militar. Então, a obra do Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido, ficou conhecida anteriormente no Chile, onde ele estava exilado, para então futuramente, alguns autores divergem, uns dizem que em 1972, outros em 1974, a obra então é liberada aqui no Brasil. Bom, o texto escolhido então para nós trabalharmos essa análise faz parte do capítulo 1 da Pedagogia do Oprimido e tem como título a contradição, opressores, oprimidos e a superação. Tá? Nesse primeiro parágrafo, então, a partir de então, nós vamos buscar, nesse primeiro parágrafo, fazer a compreensão do texto freiriano. Diz o seguinte: a violência dos opressores, que nos faz também desumanizados, não instaura uma outra vocação, a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar a sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. Então, nesse primeiro parágrafo, o que o Paulo Freire está querendo dizer? Tá? Que os oprimidos, ao se libertarem, eles não se tornarão novos opressores, mas sim sujeitos libertos, capazes também de ajudar a libertar os opressores. E aí está a grande tarefa, né, humanista e histórica dos oprimidos: libertar-se a si e aos opressores. Estes que oprimem, diz Paulo Freire, exploram e violentam em razão de seu poder, eles não podem ter neste poder a força de libertação dos oprimidos, nem de si mesmo. Por quê? Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos, porque enquanto na condição de opressores, os opressores não têm a noção do que é ser oprimido, do ser desfavorecido, do ser menosprezado. Então, por isso, Paulo Freire diz que essa nova proposta pedagógica, ou seja, a pedagogia da libertação, ela deve emergir, ela deve surgir da própria categoria oprimidos. Bom, por isso, então, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em uma falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade para que a sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se. Eles necessitam da dependência da injustiça para
então desenvolver o que Paulo Freire chama de uma generosidade falsa ou uma generosidade mascarada. Bom, a ordem social injusta é a fonte geradora permanente desta generosidade que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Daí, então, o desespero dessa generosidade diante de qualquer ameaça, embora tênue a sua fonte, que é a injustiça. Com a injustiça, o opressor, talvez até para alimentar o próprio ego, se faz uso dessa, então, falsa generosidade, tá? Para acalentar a sua própria consciência, talvez. Bom, não pode jamais, então, entender esse tipo de generosidade, que a verdadeira generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam esse falso amor. Porque a partir do momento em que eu faço uso de uma generosidade pensando no meu bem-estar ou em receber benefícios, bênçãos a mim próprio, no caso, essa minha generosidade, essa minha solidariedade, ela não é verdadeira, ela é falsa, ela é mascarada, ela está para alimentar o meu próprio ego e não ao necessitado ou aquele que me estende a mão. Bom, o Paulo Freire trabalha, então, essa questão, tá? Ele diz que a falsa caridade, da qual decorre a mão estendida do demitido da vida, do medroso, inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo. Essa é a terminologia que ele usa. Tá? Dos condenados da terra. A grande generosidade, para Paulo Freire, está em lutar para que cada vez mais estas mãos sejam de homens ou de povos, sejam elas, né, de homens ou de povos, se estendam menos em gestos de súplica. Súplica de pessoas humildes, de povos humildes a poderosos. E se vão fazendo cada vez mais mãos humanas, tá? Que trabalhem e transformem o mundo. Esse ensinamento e esse aprendizado tem de partir, como a gente já falou no início, né? Dos condenados da terra. Dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo, e dos que com eles realmente se solidarizam. Bom, lutando pela restauração de sua humanidade estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira. E o Paulo Freire faz os seguintes questionamentos. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles, né, os efeitos dessa opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca pelo conhecimento. Pelo conhecimento e pelo reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Por isso ele diz que a pedagogia da libertação, ou seja, a pedagogia do oprimido, ela deve nascer do próprio oprimido. Que a nível de opressor, o opressor não tem esse conhecimento, ele não tem como, e talvez também não seja de interesse, né, essa pedagogia da libertação. Bom, nesse sentido, então, há algo nessa descoberta que está diretamente ligado à pedagogia libertadora. E que, quase sempre, num primeiro momento desse descobrimento, e é um grande problema, né, nesse sentido, os oprimidos, ao invés de buscar a libertação na luta, e por essa luta também, eles tendem a ser opressores também, ou subopressores.
a estrutura do seu pensar, tá? Se encontra condicionada pela contradição vivida na situação existencial em que se forma essa situação toda, tá? E o ser ideal para os oprimidos, o ser é realmente ser homens, mas para eles, esse ser homens, na contradição em que sempre estiveram e cuja separação não lhes está clara, diz Paulo Freire, esse ser homem é ser opressor. Então, estes são o seu testemunho de humanidade. E isso decorre do fato de que, em certo momento de sua experiência existencial, os oprimidos assumem uma postura que chamamos de aderência ao opressor. Eles internalizam o papel do opressor, devido a essa experiência existencial vivenciada por muito tempo na condição de oprimidos. Bom, ao fazermos essa afirmação, não queremos dizer que os oprimidos, nesse caso, não se saibam oprimidos. Eles têm consciência da sua condição social enquanto oprimidos. Tá? Isso não quer dizer que eles não tenham esse conhecimento, essa clareza. Eles sabem da sua condição de oprimidos. Porém, o seu conhecimento de si, né, como oprimidos, se encontra, podemos dizer assim, prejudicado pela imersão em que se acham na realidade opressora. Tá? E reconhecerem-se a este nível, contrários ao outro, não significa ainda lutar pela superação da contradição, que é o objetivo da teoria do Paulo Freire. Daí, esta quase aberração. O que seria essa quase aberração? Um dos polos da contradição pretendendo não a libertação, mas a identificação com o seu contrário. E o que ele está querendo dizer com isso? Bom, um dos polos da contradição são os oprimidos, são os menos favorecidos, são os grupos de minorias, são os condenados da terra e tantos outros adjetivos que podemos relacionar a essa terminologia ou a essa classe que o Paulo Freire está tratando, tá? Ele diz que a falta de consciência de si impede que os oprimidos pretendam realmente a libertação de si e dos opressores. Falta, talvez, conhecimento, esclarecimento, para que isso aconteça, né? O homem novo que o Paulo Freire propõe, que deveria emergir no caso dessa nova pedagogia da libertação, em tal caso, para os oprimidos, tá? Não é o homem a nascer da superação dessa contradição, desse binômio opressores-oprimidos. Para a classe oprimida, para os homens pertencentes a essa classe dos oprimidos, né? Com a transformação da velha situação concreta opressora, que cede lugar a uma nova de libertação. Para eles, o novo homem são eles mesmos, só que agora na condição de opressores. É uma libertação, é uma busca individualista, tá? Que para Paulo Freire não vai resolver a questão. Bom, a sua visão de homem novo, o texto vai dizer agora, né, é uma visão individualista. A sua aderência ao opressor, a sua internalização do papel do opressor, né, não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, tá? Nem a consciência de classe oprimida. Dessa forma, por exemplo, Paulo Freire usa esse exemplo, né?
de que quando os oprimidos querem a reforma agrária, e isso é muito atual no nosso contexto, né? Quando os oprimidos querem a reforma agrária, não é para se libertarem, mas para passarem a ter terra e a tornarem-se, então, proprietários, ou mais precisamente, passarem da condição de empregados a patrões. Tá? E desse modo, o medo da liberdade, de que se fazem objeto os oprimidos, medo da liberdade que tanto pode conduzi-los a pretender ser opressores também, quanto pode mantê-los atados ao status de oprimidos. Ou seja, ele está falando daqueles oprimidos que não lutam por essa libertação. Tá? Então, eles vão permanecer nesse status de oprimidos. E é outro aspecto que Paulo Freire coloca que que merece igualmente a nossa atenção e a nossa reflexão. E mesmo o texto do Paulo Freire, tendo sido escrito em 1968 e chegado ao Brasil em 1974, tá? Ele é muito atual. Ele tem muito a ver com a nossa sociedade, com a sociedade brasileira ainda hoje. Tá? E eu busquei trazer esse texto para vocês, primeiramente porque na filosofia, Paulo Freire não é muito estudado. Ele não é visto na filosofia. Na educação, por alguns, sim. A minha crítica vem em relação a Paulo Freire ser um autor de suma importância, tá? E que é pouco estudado no Brasil, e que ele é muito visto fora do Brasil. Por exemplo, agora com toda essa problemática de imigrantes, esse processo de imigração, a França, por exemplo, é um dos países que busca, na teoria do Paulo Freire, encontrar talvez alternativas para que venham a colaborar, como ajudar, como tratar, como lidar com essa situação. Paulo Freire também é estudado nos Estados Unidos e também na África. E ele também é estudado no Brasil, só que o que eu trouxe para vocês na primeira parte da nossa videoaula, esse fragmento da obra do Paulo Freire, devido à importância do autor, tá? E que nós precisamos ler, conhecer um pouco mais. Tá? Bom, a partir de então, busquemos encontrar no texto do Paulo Freire aqueles quatro pontos que são fundamentais para, então, poder fazermos a interpretação do texto filosófico, que é o tema, o problema principal, o problema central do texto, a tese e os argumentos que o autor usa para defender essa tese, que, como vocês sabem, é uma ideia. Então, quais os argumentos que o Paulo Freire utiliza para defender a sua ideia? Bom, parece que no texto o tema central de que se está lidando é essa libertação binominal opressor-oprimidos. E trata-se, assim, não apenas da liberdade de si, nesse sentido, desse binômio opressores e oprimidos, ele está tratando não apenas da liberdade de si, mas também da liberdade dos opressores. E essa nova proposta freiriana só pode surtir êxito se nascer da debilidade dos oprimidos, como a gente já falou. Não para que esses oprimidos se tornem opressores, mas sim uma pedagogia da libertação que possa libertar a ambos. Este é o tema central do texto que nós vimos. E o problema? Qual o problema nesse texto? Bom, o grande problema, então, está em como poderão os oprimidos, né, que hospedam em si
o opressor, né, participar da elaboração da pedagogia da sua libertação. Esse é o principal problema. Se vocês pegarem a obra do Paulo Freire, vocês encontrarão certamente outros problemas, mas esse é o principal problema do texto que nós vimos, tá? do capítulo 1. E a tese do Paulo Freire? Qual a ideia que ele está defendendo nesse texto? Bom, Freire defende o seguinte, que enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer, e parecer é parecer com o opressor, é impossível fazer. A pedagogia do oprimido é aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele. A proposta freiriana é uma proposta intersubjetiva, é uma proposta coletiva, construída em conjunto, com ele e não para ele. E os argumentos para a defesa dessa ideia? Ele apresenta vários argumentos na continuação do capítulo, tá? Ou na obra em si. Mas nesse texto, o argumento de Freire é que a liberdade é uma conquista e não uma doação, né? Ela exige uma permanente busca, e essa busca permanente só existe no ato responsável de quem a faz. Então, nós precisamos ser responsável naquela busca da pedagogia da libertação, tá? A libertação de opressores e oprimidos, e não um oprimido que se liberta para se tornar um opressor, como nós já vimos antes. Bom, a superação dessa contradição é o parto que traz ao mundo esse homem novo. Esse homem novo do qual o Freire está falando, ele não é mais um homem opressor, mas também não é um oprimido. É um homem, né, libertando-se. Bom, pessoal, então, acho que era isso. Eu espero ter contribuído, né, com a interpretação do texto. E fica aí a dica, então, de leitura do nosso pensador brasileiro, Paulo Freire. Até a próxima.